fala aí. Como eu posso ter constância no meu relacionamento com Jesus? Bom, eu acho que quando a gente fala de constância, a gente tem que partir primeiro de uma análise do nosso coração, da gente entender se tem algo que está nos roubando, né? Porque às vezes a constância pode ser encarada como uma obrigatoriedade, né? Tipo, preciso ler a devocional, preciso fazer devocional para Deus me abençoar, né? Fazer o check lá no meu caderninho Exato, devocional. Né? Então, isso não é constância, né? Na verdade, assim, se essa é a perspectiva de constância, então, assim, você só precisa de uma regra, de uma nova lei, né? A disciplina, ela é boa, sim, né? Mas a disciplina, ela tem que pegar o quê? Ela tem que pegar uma veia dentro de nós, que é estimulado, o combustível que queima essa veia de disciplina é a paixão e o amor. Então, a constância vem da paixão. É muito difícil você desconectar a constância na vida com Deus de paixão. É a mesma coisa, né? Que perguntaram pra gente sobre a mornidão, né? Como é que a gente vence a mornidão? Como é que a gente caminha com Cristo diariamente? Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Então o primeiro ponto que eu queria sugerir é, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É o salmista. O básico certo? Do salmista. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque o pecado, ele é o principal... ladrão da nossa... Ele é um ladrão, né? Paixão. E pior assim, não é que a gente para de ter uma paixão, mas ele nos engana e nos faz a gente se apaixonar por coisa que a gente não deveria se apaixonar. Distraídos, exatamente, mano. O pecado e o diabo, ele não quer necessariamente às vezes acabar com a nossa vida, mas ele quer que a gente ande constantemente distraído. Se a gente andar constantemente distraído, a gente começa a amar muitas coisas, que é a idolatria, a qual a Bíblia vai falar tantas e tantas vezes. Então, caminhar em constância, primeiro ver o seu coração. Pai, vê se é em mim algum caminho mau. Se tem alguma coisa que eu preciso confessar, pedir perdão, às vezes é ofensa, às vezes é ansiedade. A gente tem que botar isso de lado. Você não vai ter constância com Jesus na medida que o seu coração está dividido com outra coisa. Certo? Não tem constância. Se mais coisa no seu coração, ele não vai ter o tempo. Não tem constância se o coração está dividido. Você até quer colocar tempo, dedicar tempo àquilo, mas tem algo roubando. Não vai, porque tem algo roubando, né? Tá escoando ali, tem um furo no fundo do balde. Não importa quanta água entra em cima, vai estar vazando, né? E a segunda parte é, depois que você viu o seu coração, é você entrar em oração. E um espírito de oração, que o Paulo vai falar, que nós devemos orar sem parar, não é verdade? É saber e ter essa consciência de que, tipo, o Senhor está comigo em qualquer lugar. Eu posso não estar ciente dele, no sentido da percepção, e a gente pensa que Deus fica só na igreja, ou só na célula, mas o Senhor está comigo, ele habita em mim. Então essa consciência é o quê? É a oração constante, a oração diária. E então é lembrar dessa verdade. Então assim, veja no meu coração se tem algo mal. Não tem, estou em ordem, pedir perdão, está tudo certo. É eu lembrar, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Estou aqui sentado no meu trabalho, estou aqui entrando na minha escola, estou aqui sentado na minha carteira, estou aqui indo para a faculdade. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Tem alguma coisa que eu preciso ver, tem alguma coisa que eu preciso ouvir. E aí a gente desenvolver esse relacionamento com uma consciência intencional. Senhor, eu estou indo para essa prova aqui. Eu estou com receio. Estou com receio, eu estudei, mas eu estou inseguro. Senhor, eu vou ter que tratar esse assunto com meus pais. E meu coração está apertado e tudo mais. Senhor, eu cometi esse pecado, mas me perdoa, não quero que seja um empecilho. A gente tem que simplificar o relacionamento com Deus. Sim. Porque senão às vezes fica muito, Senhor dos céus e da terra e tudo mais, e a gente não fala do que está nos travando. Então, a segunda dica que eu posso fazer da constância é o quê? Relembra do que é verdade. Tem que manter o fogo aceso. E manter o fogo aceso tem a ver com a gente lembrar, os nossos pecados estão perdoados. Eu tenho acesso ao Senhor. Mano, se você viu no coração que não tem nada guardado, você entra, como diz o texto de Hebreus, o quê? Com ousadia. Com ousadia na presença. Senhor, eu tô com ousadia aqui, Senhor. Ousadia não é gritar, né? Ousadia é você falar, eu estou confiante de que tudo que eu estou falando aqui está sendo ouvido. A gente tem uma expectativa da resposta da nossa oração também. Se você orar no meio do dia, não tem uma resposta diferente de se você estiver no culto. Porque a presença está te acompanhando da mesma forma. Exato. E o terceiro ponto que eu falei, então, avalie o coração, lembra da verdade, da graça, eu tenho acesso a Deus, ele não está bravo comigo, né? O Espírito Santo habita em mim, essas são as verdades intrínsecas sobre a presença de Deus. E o terceiro é você avaliar, eu sempre lembro nessa parte de constância, Rick, a história do caminho de Emaús.
né? Você tem lá os caras, os discípulos que estão voltando para sua vida normal, e Jesus começa a andar com eles. E aí Jesus fala das coisas, né? Eles compartilham, Jesus fala com eles, e aí então eles param, vão comer ali, final do dia, Jesus fala que vai seguir, eles não insistem, não fica com a gente aqui, não sei o quê. E aí então quando eles partem o pão, porque partir o pão é a comunhão, os olhos se abrem. Então, o terceiro ponto para você manter a constância é priorizar a comunhão com Deus. Sabe? Então, assim, a gente pode andar, tá fazendo um monte de coisa igual aqueles discípulos. Pode estar junto. Deus tá comigo, eu tô aqui fazendo a célula, eu tô aqui fazendo o culto, aqui, isso aqui. Mas a comunhão, como é que eu me dedico à comunhão? Porque aí, quando eles partem o pão, o texto é muito bonito, né? Eles partem o pão, os olhos se abrem. Eles compartilham algo ali que é a simbologia provavelmente da ceia ali, ao qual ele está se escrevendo, né? da intimidade, os olhos dele abrem. E aí o negócio deles é o quê? A pergunta que eles fazem depois: não ardia o nosso coração enquanto ouvíamos ele? Cara, o Senhor pode estar falando com você, comigo, o dia todo. E o nosso coração está morno. Mas ele está morno não pela falta do Senhor, mas porque a gente também não está desejando comunhão. Senhor, de novo, veja em mim se algum caminho mal. Pô, não tem nada, Senhor. Mas se tem, eu peço perdão e o Senhor me perdoa. Senhor, agora nesse meu dia, nesse lugar que eu estou, na escola, ou em qualquer lugar que eu esteja, eu sei que o Senhor está aqui. É a consciência da presença dele no meu coração. E o terceiro é se dedicar à comunhão. Você se dedica à comunhão na leitura da palavra, obviamente. Sim. Lê a Bíblia. Diminui a sensação de ser inconstante. E de mornidão também. Totalmente. Entende? A leitura da Bíblia, a Bíblia não é um livro aleatório. A Bíblia é a palavra de Deus. É como se Deus estivesse sentado aqui nesse podcast falando conosco. Às vezes a gente esquece também desse poder que é a palavra de Deus. Então, se eu tenho essa dimensão também, a dinâmica do meu coração muda. Eu desejo a comunhão. Então você está lá na sua faculdade e aí você não está: Senhor, me ajuda só com essa prova, porque está difícil demais. Você está falando: Senhor, o Senhor está aqui. Olha esses jovens aqui, Senhor. Você tem um amigo. Você tem um amigo. Então, esse estímulo da comunhão muda muito. Então, eu leio a palavra, muitas vezes você não vai conseguir ler a palavra, né, em todos os lugares, você vai estar estudando, mas a comunhão com Deus não para. Não para. Então, eu preciso ter essa intencionalidade da comunhão, entende? Isso é caminhar com Cristo. Eu sei que o Senhor está em todo lugar. Eu ouço a tua palavra e, como diz o salmista, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu então sei que eu estou vivendo em constância porque eu sei que eu estou em comunhão contigo. A Bíblia fala, né? Se nós andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A maior parte da nossa sensação de não termos comunhão é porque às vezes algumas partes da nossa vida estão nas trevas. E é uma enganação, entende? Porque o diabo ele não pode romper a nossa comunhão com Deus. Ele não tem essa autoridade de romper. É ilusório, porque ele faz o quê? Tira a sua atenção. Te distrai daquela comunhão. Te coloca num pecado onde você fica debaixo de condenação. E ele fala: por isso você não pode ouvir a Deus. Prisões invisíveis. Só que se você confessa e se arrepende, você tem acesso ao Pai. Por isso que o segundo ponto é lembrar da verdade. Sim. Se eu reconheço meu pecado, lembro da verdade, a única coisa que nos resta é a comunhão. Mas tem que ser intencional, né? A constância não é mais culto. A constância é mais amor por Jesus. E esse amor por Jesus vai vir como? Na minha experiência. É a adoração, é a leitura da palavra. E essa oração constante. Não só a oração da devocional, que é muito importante, é uma prática excelente. Mas a oração do dia a dia.